E nós vamos girar e saber um pouco mais agora sobre o Internacional, bem na Libertadores, a 3 jogos de conquistar o tricampeonato, mas próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Esse Internacional que vai bem na Libertadores está criando uma casca copeira e no Brasileirão está há 10 partidas sem vencer. Como é que tu analisa essa situação, Sadi? Bom, a gente, até outros jogos, a gente falou que o Inter é uma equipe forte, né? Uma equipe, apesar da idade, ela é mais forte que técnica, eu acho. É uma equipe competitiva. O Kudê fez essa equipe competitiva. Ele até colocou o Alan Patrick mais adiantado e o ponta esquerda recuado. O Wanderson, ele tem jogado bem e feito até jogadas, como nesse último jogo aí, com o aproveito do Valência, é fenomenal, um grande centroavante. A chegada do goleiro é espetacular. Então o Inter tá forte. Não conseguiu desligar a chave porque jogava com misto e perdeu em casa. Conseguiu sua classificação, agora vai ter que arranjar seu jeito de fazer pontos no Brasileiro, né? Porque a parte psicológica também pode pesar. 2 pontos, 3, dali a pouco vem 2 derrotas em sequência errada, mas o Inter, as suas cartas é a Libertadores, né? Vai pegar o Fluminense, é um time que o Inter tem todas as condições de vencer. Um Fluminense que quer muito a bola contra o Inter que me parece ser mais efetivo. Será um duelo de estilos um pouco diferentes. Um mais técnico e um mais de força. E o Internacional tem conseguido com o Eduardo Kudê, Rafael, essa adaptação, né? Foi na altitude, conseguiu vencer o Bolívar. Em casa teve uma atuação consistente durante os 90, 100 minutos de jogo contra a equipe do Bolívar. Mas o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro está deixando um pouco a desejar. Como é que liga, Rafa? Tu que fosse jogador, a chavezinha, desliga de uma competição e liga para outra? Esse é o que eu vou relembrar aqui, o que eu falo na maioria dos nossos encontros aqui nos domingos, que é o problema do Inter, que faz uma excelente Libertadores no mata-mata, se remobilizou, os reforços acrescentaram muito, mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre as duas competições. Não adianta. Enquanto o Internacional estiver nessa, tu foste muito bem na abertura aí, o Internacional é um dos melhores, está entre os melhores da América do Sul na Libertadores, mas na parte de baixo do Brasileiro. Não combina isso. Então eu dizia que o perigo de tu perder a mão no Campeonato Brasileiro, que pode cobrar isso aí. Pode cobrar lá na frente, porque não é somente assim, ó. Não, terminou, vamos supor que o Inter não consiga ganhar a Libertadores. A parada é dura. É possível? É possível. Não, mas agora vai com os titulares no Brasileiro e retoma a mão. Não é bem assim. Tá aí o exemplo contra o Goiás. Foi com os titulares, o Kudê acertou, botou força máxima e não ganhou. Então não é bem assim, não, agora vamos desligar a chave da Libertadores e ligar no Brasileiro. O Inter tá tendo dificuldades. É a concentração dos atletas? Não sei, é o interesse pela competição? É o cansaço? O Inter tem que encontrar um ponto de se remotivar, de se motivar nas duas competições. Na Libertadores e no Brasileiro. Porque pode dar um revés na Libertadores e ele não consiga a vaga o ano que vem. Então tem que estar próximo aí do G8, G10, porque perdeu tempo. Então, e não é tão simples assim, não. Saiu da Libertadores, agora bota os titulares e vai embalar no Brasileiro. O brasileiro é traiçoeiro, tem jogos difíceis e ainda mais agora no segundo turno, que é mais difícil que o primeiro. E o Inter melhorou muito com os reforços e com o Kudê. A dinâmica é outra. O Inter está mais intenso, ele é mais sanguíneo, mais vibrante na beira do campo. Até tem um áudio aí que ele falou com o Depena, né, que ele cobrou. Sim. Carlos, vamos correr, para de caminhar. Ou não caminha mais acelera. Ele cobrou. Então isso tá dando resultado. Característica Exato. que ele colocou na Agora equipe. não dá para pensar só na Libertadores. O Inter tem que começar a ganhar também no Brasileiro, né? A gente vai começar a acompanhar os lances do Inter 0, Goiás também 0, na Serrinha. Um jogo contra uma equipe que é postulante ao rebaixamento, mas o Inter oscilou, né? Teve um bom primeiro tempo, na segunda etapa acabou não conseguindo repetir. Tem relação, será, Sadi, com a sequência de jogos, Libertadores, jogo na altitude, Flamengo fora de casa, apesar da preservação de muitos jogadores? Acredito que isso possa ter interferido nesse jogo contra o Goiás? Agora seria duro, acho que não muito, porque já deu para dar uma desligada, né? O Inter classificou e agora tem um certo espaço. Só para observar, olha o oportunismo do Valência, deu um balaço, uma defesa do goleiro, hein? Defesaço do Tadeu. Pode continuar. Eu acho que agora, esse aí é um fenomenal.
Eu acho que agora o Inter tem que desligar rapidamente, porque as rodadas vão passando, né? E ele tem um tempo agora, né, para a próxima fase da Libertadores. Então é trabalhar, procurar. E uma coisa que eu tenho que discordar. Quando o Internacional, o staff colorado vai mal, é o cansaço. E quando ganha não tem cansaço? Então vamos esquecer esse negócio de cansaço. Porque só cansa na derrota? Como é que contra o River não cansou? Então eu acho que não é parte física. Eu acho que é um pouco mental e alguns defeitos técnicos que o Inter tem apresentado, principalmente no Brasileiro. Dificuldade de vencer jogos, né? Dificuldade de fazer gols no Brasileiro. Na Libertadores tá muito bem. Esse é um ponto importante que o Sadi toca, Rafael, em relação à dificuldade de marcar, porque no Inter, dos atacantes, quem é que faz gol? O Valência. Exatamente. E o Maurício, que é um meio atacante que de vez em quando encontra o caminho das redes, né? Nesse jogo contra o Goiás, realmente, o Inter fez um bom primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar. Até teve um pênalti no Valência, né? O Valência botou do lado, deu um carrinho. E o árbitro nem no VAR foi. Então, a questão do VAR, eu sou a favor do VAR, mas tem que evoluir nesse processo aí, né? De dirimir as dúvidas, os critérios, tem que ser reavaliados para melhorar o uso do VAR, que é uma boa ferramenta. Então, eu entendo que teve pênalti no Valência. No segundo tempo, o Inter caiu de produtividade. E correu o risco, né? O Rocher fez defesa, o Malho salvou uma bola nos minutos finais, deu um carrinho. Lateral direito atuando de zagueiro, Rafael. Gostou? Mas ele já atuou lá, por isso até é uma questão que tem zagueiro no Internacional, não precisaria improvisar. Mas o Malho joga nas duas. Na lateral direita ele é que nem o Mercado, jogou na lateral direita e de zagueiro. Na Espanha o Malho jogou também, acho que no Saragossa, de lateral direito e zagueiro. E o Kudê... Celta. No Celta, não foi no Saragossa, desculpa. Saragossa é onde está minha prima. É o jogador de confiança. Claro, conhece. E eles gostam de jogar de zagueiro porque eles não precisam correr. Na lateral eles têm que correr, eles gostam de ficar paradinhos ali atrás, dando ordem. Eles são, com certeza, né? Tu te expõe menos, né? Lateral tem que estar toda hora aqui, o zagueiro pode jogar mais postado. Campo, tu vê o menorzinho, ele aponta. O menorzinho é o ponta, e vai ser em cima de ti. É o mais rápido. Tu olhou lá, tu olha aquele pequenininho, esse é contigo. Esse é comigo. Esse vai correr contigo. E vai incomodar. Antes da gente soltar a classificação da Série A para mostrar Grêmio e Inter na tabela, Luiz Cláudio Farias está nos acompanhando. Queria que tu repetisse, que eu fui muito bem pro Brian recortar e colocar nas redes sociais. É o momento do recorte, né? Hoje o Luiz Cláudio não pôde se fazer presente na apresentação. E o Bruno Mucchi tomando esse lugar, né, com muito garbo, com excelência. E a gente vai ver, até repensar até com o Josué a volta do Luiz Cláudio aí, né? Porque o Bruno Mucchi tá muito bem. Mas o Bruno foi remanejado aqui, o reserva de peso que tá atuando. Se der uma brecha pro Valência, ele não sai mais do time. Tempo Extra RS. Siga a gente também no Instagram, o conteúdo do Brian Boff, nosso social media, muito bacana. Dá uma moral pra gente também nas redes sociais. Vamos soltar? Curtir no YouTube lá, pra se inscrever no canal, no YouTube. Instagram. Como diz o Luiz Cláudio, Instagram, mas eu não, é Instagram. O Luiz Cláudio é cheio de pipipi. É verdade. Eu não. Lá no Rio tem outro nome. Vamos acompanhar a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai rodar antes do Juventude. Grêmio em terceiro lugar, um jogo a menos. Se vencer, obviamente, o Corinthians chega ao segundo lugar, ultrapassa o Palmeiras. São 12 pontos nesse momento em relação ao Botafogo, pode ficar em 9 em relação ao jogo que tem atrasado. Botafogo 51, Palmeiras 41, 39 Grêmio, 39 Flamengo também. Depois tem Fluminense com 38, Bragantino 36. E aí o Internacional, 14º colocado, 26 pontos, a 5 pontos do Santos, que perdeu nessa rodada de fim de semana, perdeu para o América em Belo Horizonte, situação complicada do Santos. O Internacional a 5 pontos do Z4, até está aumentando, né, em relação às últimas rodadas, a distância, mas ao mesmo tempo em relação ao sexto colocado, vamos dizer, está em 10 pontos, está começando a ficar distante também essa pré-Libertadores, então o Inter tem que tomar cuidado com essa situação.